O que significa ser um servo do Senhor? Será que é simplesmente que nós nos unamos a uma igreja local? Que nós sejamos batizados, como nós fizemos hoje, e então nós passemos a fazer parte de um hall de membros? Mais de 20% da população brasileira se declara evangélica. E daí? Tem isso redundado num verdadeiro serviço ao nosso Deus? A um serviço conforme a sua vontade? O que Deus espera de nós como servos dele? É o que nós iremos ver a partir de hoje na série Servos Verdadeiros, na esperança de que Deus nos torne mais e mais conforme o seu querer. Nós vamos começar hoje estudando o texto da palavra de Deus no Salmo 95. E a palavra do Senhor nos diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus e nosso povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Nós não sabemos, queridos, quem é o autor desse salmo. Nós não sabemos quem é. Alguns salmos a gente sabe quem é, quem escreveu. Alguns a gente sabe em que circunstâncias, mas desse nós sabemos muito pouco. Mas nós, olhando para o estilo desse salmo, nós percebemos que ele tem um estilo muito parecido com o estilo do rei Davi. Como a gente pode ver, por exemplo, no texto de 2 Samuel 22:47, que diz assim: vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. Palavras do rei Davi. Ou também, no texto do Salmo 18, verso 2, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. É um estilo muito parecido com o de Davi, não é? Quando a gente olha assim, o texto que nós lemos e esses dois textos. Seja qual for o seu autor, muitos intérpretes desse salmo pensam que esse texto foi incluído no período pós-exílico, depois que o povo voltou da Babilônia, um período de 70 anos em que o Senhor os enviou para serem tratados do pecado da idolatria, em que o povo esteve distante de Israel por causa da sua idolatria. Alguns acreditam então que esse salmo foi inserido no livro de Salmos depois desse período. Faz sentido? Faz sentido. O período depois do exílio é um período de renovação da aliança, em que o povo renovou os seus laços com o Senhor, o seu relacionamento com Deus. É um tempo de aprender. Era um tempo de não repetir os erros do passado. O povo desejava não ter de passar novamente pela tribulação para aprender os caminhos do Senhor. O povo de Deus precisava ser lembrado da razão pela qual todos nós fomos criados. E qual é a razão de nós todos termos sido criados? É uma das grandes perguntas da raça humana, não é? Por que eu estou aqui, afinal de contas? Por que eu existo? Qual é a razão do homem existir, do homem habitar esse planeta? O nosso catecismo maior, que é uma das maneiras que a igreja usa para sistematizar a doutrina cristã, o nosso catecismo maior, ele faz a seguinte pergunta logo no seu início: qual é o fim principal do homem? Qual é a finalidade do homem, afinal de contas? E a resposta que o catecismo dá é glorificar a Deus, é adorar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, desfrutar dele para sempre. Esse é o propósito do homem. E em poucas palavras, nós temos aí a resposta de uma das grandes questões existenciais da raça humana:
Nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para glorificá-lo, para proclamar o louvor da sua glória. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para adorar a Deus e desfrutar dele. E Deus, como nós lemos no Evangelho de João, capítulo 4, Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura adoradores para si. Deus deseja que nós cumpramos o nosso propósito de adorá-lo. Então, para começar essa série de servos verdadeiros, nós podemos entender que o servo verdadeiro de Deus é o servo que adora. Servos que adoram. O verdadeiro servo de Deus é um adorador. Servos que foram, segundo o Salmo, chamados para celebrar. Servos chamados para celebração. O salmista chama o povo de Deus a celebrar o Senhor. Verso 1 do nosso texto. Como deve ser essa celebração? Há muita polêmica a respeito disso hoje em dia nas igrejas. E eu sei que muitos daqui dos que nos visitam são membros de igreja. E toda igreja, pelo menos pelas quais eu conheço, as que eu passei, enfrentam o seguinte dilema: como é que deve ser a adoração? Ela deve ser uma adoração tradicional, com hinos, com órgão, sem bateria, com piano? Deve ser uma adoração contemporânea, mais animada, guitarra, bateria, até às vezes iluminação? Como deve ser a adoração? Uma coisa é fato: Deus não está preocupado com estilos. Não existe um ritmo que seja consagrado ao Senhor. Não, o ritmo que o Senhor gosta é música erudita. Não, peraí. Não existe um estilo consagrado. Deus não está preocupado com estilos. O que Ele deseja é a atitude e a motivação corretas no coração do adorador. É isso que Deus deseja. Aquela motivação correta da adoração. O texto nos mostra que essa adoração, ela deve ser uma adoração contínua. Praticamente todos os verbos do texto, quando você olha lá nos originais, todos os verbos do texto apontam para uma ação incessante. É algo que não para, é algo contínuo. Queridos, em todo tempo nós devemos louvar. Em todo tempo nós devemos adorar o Senhor. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4, verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E esse sempre quer dizer alegrai-vos nos tempos bons, nos tempos alegres. Alegrai-vos nos dias de festa como hoje. Mas alegrai-vos também nos dias ruins, nos dias maus. Adore o Senhor quando você está alegre, mas adore também o Senhor no dia em que você estiver triste. Adore ao Senhor. Adore o Senhor no dia da saúde, no dia em que você se sente muito bem, aquele dia em que você acorda bem disposto. Mas adore também ao Senhor no dia em que você não levanta tão bem, no dia da doença, no dia da dor, no dia do sofrimento. Adore o Senhor. A adoração deve ser contínua, mas também deve ser grata. Deve ser uma adoração alegre. Aqueles mesmos verbos que apontam para uma continuidade, para uma ação contínua, eles mostram também que essa adoração deve ser uma adoração vigorosa, alegre. E aí vem um texto de um outro salmo, Salmo 100, versos 1 e 2, que você deve conhecer muito bem: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. A adoração deve ser alegre. Será que nós podemos agir de modo diferente diante de quem Deus é e daquilo que Ele faz? Sabendo quem Deus é, sabendo do cuidado, do amor que Ele tem por nós, será que a nossa adoração tem que ser aquela adoração borocochô? Triste? Nossa adoração deve ser alegre, vigorosa.
A nossa adoração, diz o texto, deve ser também uma adoração voluntária. No verso 2 ele diz: saiamos diante dele, vamos diante do Senhor. É ir diante, e é diante no sentido de ir na frente mesmo. Adiante-se diante de Deus. Desculpe a redundância, mas ela é necessária. Adiante-se para ir diante do Senhor. Vá diante dele voluntariamente. Amados, Deus não deseja nos constranger a adorar. Deus não deseja constranger você à adoração. Deus é Pai. E como Pai, Ele deseja que os seus filhos, eles venham a Ele, diante deles, movidos pelo amor. Pelo amor. Que você venha diante dEle com alegria no coração e voluntariamente. Venha voluntariamente diante dEle. Venha motivado pelo amor. O salmista no Salmo 116, verso 12, depois de meditar em todos os benefícios que o Senhor faz por ele, de tudo aquilo que Deus faz na vida dele de bom, ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É essa atitude que Deus busca nos seus adoradores, uma atitude voluntária. O que eu vou fazer para agradar ao Senhor, para adorar ao Senhor? Voluntariedade. Deus, amados, Ele procura adoradores, mas é fato também que Deus, Ele não necessita da nossa adoração. Se você adorá-lo ou se você não adorá-lo, Ele continua sendo Deus. Se você servi-lo ou se você não servi-lo, Ele continua ali, sendo Deus que é. Deus, Ele não necessita da nossa adoração. Quando você o adora, você não faz um favor a Ele. O benefício é nosso. A adoração é um benefício que Deus dá a nós, de nós podermos cumprir o propósito para o qual eu e você fomos feitos. A adoração é um benefício para nós. Mas essa adoração também é uma adoração integral. É uma adoração integral. O Salmo, ele nos convida a cantar. O Salmo é um convite a que nós cantemos ao Senhor com salmos, ou cantemos ao Senhor com cânticos, depende da sua tradução. Música. Música é a razão da letra, aliada à emoção da melodia. Lutero chamava a música de predicatio sonora, ou pregação sonora. Algo que pela letra toca a mente, mas pela melodia toca o coração. A nossa adoração ao Senhor, amados, deve ser integral. Ela deve abranger razão e também emoção. A nossa adoração deve ser integral. Eu encontrei um texto, eu não encontrei o autor, mas eu gostei do pensamento. A adoração precisa ter coração e cabeça. Ela tem de envolver as emoções e o pensamento. Verdade sem emoção produz ortodoxia morta e uma igreja cheia de admiradores artificiais. Por outro lado, emoção sem verdade produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina do raciocínio exato. A adoração verdadeira, porém, vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. Afeições fortes por Deus, arraigada na verdade, são ossos e medula da adoração bíblica. Razão e emoção. Você não deve deixar a sua cabeça em casa para vir para o culto. Não deixe a cabeça em casa antes de vir para o culto. Mas também não deixe o seu coração. Traga a cabeça e traga o coração para a igreja, para a adoração, para o louvor da glória de Deus. Mas o que é que motiva, segundo o texto, a nossa adoração a ser contínua, a ser alegre, a ser voluntária, a ser integral? E o texto mostra que o que motiva isso é o próprio caráter de Deus. É por Deus ser quem é. É por Deus ser aquele que criou tudo aquilo que existe. É por Deus ser aquele que tem o universo nas suas mãos. E o texto mostra isso de uma maneira muito bonita, dizendo: Deus é aquele que tem das profundezas da terra até o mais alto dos montes, do mar até o continente,
Tudo isso Deus tem nas suas mãos. Deus controla todas as coisas. Deus, Ele não tem um poder. Ele é o poder. Ele é o próprio poder, o qual ninguém pode igualar. Os governantes, os impérios, os milionários, os bilionários, os trilionários, eles vão e vêm, eles nascem e eles morrem. Eles exercem o seu poder que parece ser ilimitado, mas a morte os limita, a doença os limita, o sofrimento os limita. No entanto, Deus é ilimitado. Alguns julgam ser os donos do mundo, os donos de toda a criação, mas Deus tem o universo nas palmas das suas mãos. Deus é digno de todo louvor e adoração. Deus é digno da nossa adoração porque Ele é a garantia, Ele é a segurança da nossa salvação, Ele é a rocha da nossa salvação, aquele cuja palavra não muda e não pode mudar. Deus é o mesmo ontem, é hoje e vai ser para sempre Deus. A sua palavra não muda, Ele não muda nas suas promessas, Ele não se arrepende daquilo que diz. Deus em todo tempo é Deus de palavra, Deus em todo tempo é um Deus de promessas. E se Deus, sendo quem Ele é, e se Deus, fazendo o que Ele faz, não motivar o teu coração à adoração, o que é que mais vai motivar? Se Deus, dando o seu Filho para morrer no seu lugar, não é digno ainda da tua adoração, em que você o adore continuamente, voluntariamente, alegremente e integralmente, então o que mais vai motivar? Não sou eu, não é o grupo de louvor, não é uma adoração mais animada ou avivada, mas é a própria natureza de Deus que nos motiva a uma adoração sincera diante dEle. Mas pode parecer, quando a gente fala dessas coisas, que a adoração a gente está falando só de culto, de música, do momento em que a gente está aqui, de cantar, de orar, de ler a palavra. Adoração, queridos, é mais do que isso. Adoração é vida. Nós somos chamados, sim, para celebrar, mas nós somos chamados também para nós nos prostrarmos diante dele. Versos 6 a 11 do nosso texto. E o verso 6, ele mostra uma atitude progressiva. A atitude do coração que se humilha, um coração humilhado diante de Deus, quebrantado diante de Deus, em que todo o ser ele se rende diante de Deus, diante do Senhor, e isso vai redundar em atos práticos de adoração. Prática de adoração. Coração, atitude e ação. Deus não deseja de nós uma oração apenas de lábios. Deus não deseja que nós nos adoremos apenas com os nossos lábios, com a nossa boca. Deus deseja de nós, como adoração, a nossa humilhação diante de quem Ele é. Diante de quem Ele é. O Salmo mostra isso, dizendo que nós estamos com Ele em uma relação de pacto. Uma relação de pacto, em que Deus é nosso Deus e zela por nós como um pastor. Você conhece o Salmo 23? Eu acho que não tem ninguém aqui que não conheça o Salmo 23. E eu garanto que deve ter pelo menos aqui uma pessoa que deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 23. Não é verdade? Não precisa confessar aí não, irmão. Tem gente que deixa lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é o que o Salmo diz. Deus está conosco numa relação em que Ele é nosso pastor, em que Ele cuida de nós, em que Ele nos corrige. Mas o texto diz também que nós somos o seu povo. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos o seu povo de propriedade exclusiva. Nós não vivemos, nós que cremos, nós não vivemos para fazer a nossa própria vontade. Nós já não vivemos mais para fazer a nossa própria vontade. Mesmo porque a nossa própria vontade nos levaria ao inferno. Nós vivemos é para cumprir a vontade daquele que nos salvou.
de uma coisa, eu e você podemos estar certos. Esteja certo de uma coisa: a vontade do Senhor irá se cumprir. Aquilo que Deus deseja irá se cumprir na nossa vida. A questão é, como? Como você deseja que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida? Vocês estão vendo esse menininho bonitinho que está correndo aí atrás? Tem um menino bonitinho correndo ali atrás, ó, querendo subir a escada. Eu conheço bem esse menino. Desde que ele saiu da barriga da mãe. É meu filho, o Otávio. É uma gracinha. Pai, né? Pai coruja. É uma gracinha, é um anjinho. É bonzinho mesmo. Mas vai tentar trocar a roupa dele. Vai tentar trocar a roupa dele. Para você ver o que é que vira o anjinho. Uma noite eu tirei a roupa dele, dei banho, minha esposa tinha ido trabalhar, coloquei ele no quarto. Para resumir a história, eu tive que trocá-lo, colocar a calça nele com a minha perna por cima dele e colocando a calça. E aí a minha esposa diz para ele uma frase muito significativa e que vale para o nosso contexto hoje: Otávio, você prefere que a gente faça isso da maneira fácil ou da maneira mais fácil? Porque vamos fazer. Você não vai ficar sem roupa. Nós vamos fazer isso. Você precisa entender isso, Otávio. E assim Deus trabalha conosco. A vontade dele vai se cumprir do modo fácil ou do modo mais fácil? O que é que você prefere? Você pode dar ouvidos à voz mansa de Deus. Quando Deus fala por você, quando Deus fala com você, você pode dar ouvidos à voz de Deus. Ou então, você vai dar ouvidos à disciplina do Senhor. Quando Ele pesa a mão sobre a sua vida e faz com que você faça aquilo que você precisa fazer. Como é que vai ser? Quem aqui conhece carro de boi? Carro de boi. Vai aquela junta de boi às vezes na frente, não é? O que vai em cima do pescoço dele? Vai uma canga. O boi está ali, ó, com a canga no pescoço. Ele não consegue virar nem para a direita nem para a esquerda, a menos que o carreiro vire. O que você prefere? Você prefere agir na vontade de Deus? Ou Ele vai colocar a canga no seu pescoço para você fazer o que você precisa fazer? O salmista, para ilustrar esse fato, ele usa um fato da história de Israel. Se você tem Bíblia, você pode abrir. Se não, ouça, por favor, com atenção. Êxodo 17, versos 1 a 7. Essa história de Massá e Meribá, que o Salmo diz. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa das contendas dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Meribá, até a origem da palavra, quer dizer contenda. O povo de Israel, nessa passagem, ele contendeu com Deus, ele brigou com Deus. Ele se negou a dar ouvidos a Deus. Ele se negou a crer nele. Pense bem nos eventos do Êxodo. Mesmo que você não conheça muito a Bíblia, você conhece um pouco dessa história, não é? Filme dos 10 Mandamentos, lá do Cecil B. DeMille, né? 1950, acho, se eu não me engano.
Deus abrindo o mar, fazendo chover maná, fazendo chover codorna, nuvem de fumaça, nuvem de fogo, toda aquela história. Deus não ia cuidar desse povo para fazer sair água? Para dar água a esse povo? Obviamente que sim. Mas o povo se recusou a crer, o povo brigou com Deus por causa da água. O povo se recusou a render glória a Deus, a glorificar a Deus confiando nele. Massá, que é o outro nome, quer dizer julgamento. Deus foi colocado no banco dos réus aqui. O povo ousou julgar a Deus, colocar a Deus ali no banco do julgamento e dizer: o Senhor não está cuidando de nós. O Senhor nos trouxe aqui para morrer no deserto. E o salmista usa dessa história para mostrar como é que o povo de Deus pode provocar ao Senhor até o limite. Se nós podemos falar de limites na paciência de Deus, esse povo chegou lá. Nós podemos sim tentar a Deus, mas tentar no sentido de tentar a sua paciência, de ver até quanto Deus ele nos suporta, de ver quanto Deus ele aguenta a nossa reclamação. Até quando, queridos, nós vamos negar ao Senhor a adoração de lábios e de vida que é devida a Ele? Mesmo diante das evidências da sua grandeza, das evidências da sua bondade, até quando nós vamos negar ao Senhor, a adoração que é devida? A dureza de coração, a teimosia, a obstinação contra o Senhor tem consequências severas. Deus é muito paciente para conosco. Nós temos de reconhecer isso. Deus é muito paciente para conosco. Deus nos fala pela sua palavra. Deus ele nos convence pelo seu Espírito. Deus usa de pessoas para nos alertar quanto aos nossos erros. Mas quando, apesar de tudo isso, nós ainda nos negamos a dar ouvidos a Deus, o que é que resta? O que é que resta? Será que então Deus vai dizer: ok, vai embora, faz o que você quer? É assim que funciona? Será que Deus ele renuncia a quem Ele é por causa da nossa teimosia? De maneira nenhuma. Deus é Deus. Ele é Deus. Quando nós nos recusamos a dar ouvidos à sua voz, nós com certeza nós vamos provar dessas consequências amargas. Quando você se recusa a ouvir a voz de Deus, você vai experimentar tristeza. Quando você se recusa a ouvir a voz de Deus, você vai experimentar dor. Quando você se recusa a ouvir a voz de Deus, você vai experimentar sofrimento. Você vai experimentar o prejuízo material. Você vai experimentar a doença. Você vai experimentar a separação. Tudo isso você vai experimentar quando você não quiser dar ouvidos à voz de Deus. E o pior é que alguns são tão obstinados, mas tão teimosos, que nem mesmo essa disciplina funciona. E qual é o resultado? O texto mostra. Deus ele se desgostou daquela geração do deserto. Ele diz: eu estou irado contra essa geração. Sabe o que é desgostar aí? A palavra literalmente quer dizer: eu sinto nojo dessas pessoas. Você imagina Deus falando isso para alguém? Eu sinto nojo dessas pessoas. Por causa da dureza de coração, por causa da teimosia deles. Eu sinto nojo. O resultado final: eles não entraram na terra prometida. Eles vagaram 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Por isso, rendamos ao Senhor sacrifícios de louvor com toda a nossa vida. Vamos nos humilhar nas mãos de Deus para que Ele nos exalte em tempo oportuno. Ser servo verdadeiro do Senhor é cumprir o grande propósito da nossa vida. Ser servo verdadeiro do Senhor é cumprir o grande propósito da nossa vida. É adorar ao Senhor com os nossos lábios, mas é também adorar o Senhor com a nossa vida. É depositar tanto a nossa confiança quanto a nossa obediência na rocha da nossa salvação. É interessante isso. Salvação
em hebraico, é a raiz do nome Yeshua. Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus. Jesus é a rocha da nossa salvação. É nele em quem nós devemos confiar. É só a Ele que nós devemos adorar. É a Ele, Jesus, que nós devemos obedecer. É Ele quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todo aquele que confia em Jesus jamais será envergonhado, porque Ele é a rocha da nossa salvação. A Ele nós devemos celebrar com alegria, continuamente, integralmente, voluntariamente. É a Ele que nós devemos nos prostrar, obedecendo a Ele em toda a sua vontade. Jesus é a rocha da nossa salvação. E de maneira prática, o que é adorar a Jesus? O que é adorar a Jesus? É primeiramente você buscar a rocha da sua salvação. É confiar que somente Jesus é caminho seguro para o céu. É caminho certo para o céu. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, e você confia que de fato Ele é a segurança da sua salvação, que só nele você pode ter a certeza da vida eterna, só nele você pode ter a vida eterna, você o está honrando por aquilo que Ele fez. A melhor maneira de você honrar o Senhor Jesus é crer nele, é recebê-lo como seu Salvador. É recebê-lo como seu Salvador. Receba o Senhor como seu Salvador. Vá até a rocha da sua salvação. Creia nele. Creia nele. Esse é o maior ato de adoração que você pode apresentar. Como é que você honra Jesus de maneira prática? Confie que Ele está operando. Quando você confia que Ele está operando, não importa a circunstância, o seu louvor não se interrompe. Bem ou mal, o bem e o mal, eles existem apenas aos nossos olhos. As circunstâncias, boas ou más, elas existem aos nossos olhos. Sabe por quê? Aos olhos de Deus, bem ou mal, cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que vão cumprir a sua vontade, vão cumprir o seu propósito. Creia que, seja a sua vida boa, seja a sua vida com problemas, seja o momento que você está passando de escassez, seja o momento de riqueza, Deus está operando. E isso vai fazer com que o seu louvor não se interrompa e você adore ao Senhor mesmo em meio às tuas lágrimas. Louvar a Jesus é apresentar a Ele um louvor alegre e voluntário. Um louvor alegre. E às vezes a gente vem para a igreja, preste bem atenção nisso, e a gente vê o louvor e a adoração da igreja. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali. Esse louvor que não acaba, vai cantar a estrofe de novo. Louvor alegre, gente. Louvor alegre. Louvor realmente com todo o seu ser, com toda a sua emoção. Existem algumas coisas que entristecem o meu coração como pastor. Às vezes a gente está aqui em cima derramando o coração, aí você olha aí para o auditório e você vê o camarada jogando no celular. É brincadeira, é sério mesmo. Outro dia eu estava lá em cima, no trabalho que a Camila está fazendo hoje ali, com a câmera, e eu vi alguém no Facebook. Se não é para derramar o coração diante do Senhor com alegria, não venha, fica em casa. Fique em casa. Deus deseja de você um louvor voluntário, um louvor alegre, um louvor integral. Algumas vezes parece que vir à igreja é um fardo, que as pessoas vêm por obrigação, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho de estar ali, porque senão meu pai briga, senão minha mãe briga, senão o pastor briga.
Faça isso como uma opção voluntária, não por obrigação. É apresentar diante de Deus um louvor com todo o seu ser. Nós falamos aqui de emoção essa noite, não é? E às vezes nós somos acusados injustamente de que nós não permitimos a emoção. Nada mais falso. Ouça aqui a palavra do seu pastor. Ouça bem. Ouça bem. A palavra do seu pastor. Você quer levantar as mãos e dar glória a Deus? Dê. Você quer chorar na presença do Senhor? Chore. Você quer se colocar de joelhos para orar? Coloque-se. Não olhe o que a pessoa do outro lado está fazendo ou o que você acha que ela vai fazer. É lógico, né? Tudo dentro de um bom senso. E eu sei que você tem esse bom senso. Mas louve o Senhor com liberdade. Quer levantar as mãos? Levante. Quer bater palma? Bata palma. Não quer bater palma? Não bata palma. Faça com integridade do seu coração. Preste ao Senhor um louvor segundo a emoção que está no teu coração também. Não seja só a tua cabeça. É o que a gente falou, não deixa o coração em casa. E nem a cabeça. São os dois. São os dois. Razão e emoção. Que coisa bonita quando a gente vê a igreja cantando vigorosamente, o sorriso no rosto, alegre por aquilo que Deus faz. Derrame-se diante de Deus. Louvar a Jesus é apresentar a Ele um louvor de vida. É apresentar um louvor de vida. Não seja teimoso diante de Deus. Se a voz de Deus fala com você, mude. Se a voz de Deus fala com você, arrependa-se diante dele. Se a voz de Deus fala com você, confie. Se Ele está dizendo para você fazer alguma coisa, confie. Deus é fiel. Deus é fiel. Lembre-se que a consequência é sempre algo triste quando você resiste à voz de Deus. A consequência é sempre algo triste quando você resiste à voz de Deus. Nós nascemos para adorar. Nós nascemos para adorar. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo para adorar em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a nós não termos um coração arrogante e teimoso. Que Deus nos ajude a não ter dentro de nós um coração que rejeite. Dar a Ele, o nosso Deus, a glória e o louvor que somente Ele merece. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, que eu